Começa agora o podcast De Fato. Uma visão popular do Rio Grande do Sul, do Brasil e do mundo. Olá, está entrando no ar o podcast De Fato, uma produção do Brasil de Fato RS em parceria com o Sindibancários de Porto Alegre e região, gravado no estúdio Hall, no centro da capital gaúcha. A cada semana vamos conversar sobre os principais fatos e a situação política regional e nacional. Eu sou Kátia Marco e comigo no leme do programa o jornalista Ayrton Centeno. Salve, Kátia! Salve, Ayrton! Também compondo a bancada o nosso comentarista, Dão Real Pereira dos Santos, formado em geologia, mas entende muito de economia e tributação. Aliás, Dão é o presidente do Instituto Justiça Fiscal e um dos coordenadores da campanha Tributar os Super Ricos. Olá, Kátia. Olá, Centeno. Uma satisfação estar aqui nesse, de fato, uma grande ideia, né? Uma grande ideia. Estou aqui no estúdio, o sociólogo Jorge Branco. Com ele, nós vamos tratar sobre o cenário político, que tem rendido muito pano para manga, inclusive com requintes de crueldade, como chacinas e propostas de separatismo. Mas o que parece estar por trás é uma acirrada briga pelo espólio do Bolsonaro, tendo como protagonistas Tarcísio de Freitas e Romeu Zema, e também ali, pelo ladinho, o nosso governador Eduardo Leite dando seus pitacos. Bolsonaro inelegível. E agora, José? Como a extrema-direita vai se movimentar nesse tabuleiro? Esse é o tema da nossa entrevista com o sociólogo Jorge Branco, ele que é mestre e doutorando em ciência política, diretor executivo do Democracia e Direitos Fundamentais e colunista do Brasil de Fato RS. Bem-vindo, Jorge, ao nosso programa de estreia. Obrigado, Kátia, Ayrton, Dão. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado, fico muito honrado com estar aqui com vocês, ainda mais num programa de estreia. Dessa que é mais uma das grandes iniciativas do Brasil de Fato, nosso podcast De Fato. Então, meus agradecimentos e parabéns a todos vocês, também os sindicatos bancários, que estão construindo mais esse canal de debate, de informação, de eliminação das sombras que muito pairam sobre o Brasil, ainda apesar do resultado eleitoral do ano passado. Nós que te agradecemos, Jorge, a tua parceria desde sempre com o Brasil de Fato. Gente, curtam o nosso programa, compartilhem, sigam nossas redes, enfim, vamos levar a nossa voz ao maior número de pessoas. E também, antes de iniciarmos, Ayrton, a nossa entrevista, temos os nossos comerciais. Com certeza. Vocês gostam dos conteúdos produzidos pelo Brasil de Fato RS? Acreditam que é possível fazermos uma comunicação comprometida com a classe trabalhadora? Então ajude a gente a continuar fazendo jornalismo independente e a contar o que a mídia tradicional não conta. Acesse o nosso site e nos apoie. Apoie-se, apoia.c/Amigos do Brasil de Fato RS. Contribua com 10, 15, 20 reais, 30 reais. Qualquer valor vai nos ajudar a continuar fazendo um jornalismo de qualidade. Então, bora para essa conversa, Ayrton. Vamos lá. Jorge, eu acho que tem uma sombra que paira sobre o Brasil chamado Jair Bolsonaro. Agora, a minha dúvida é o seguinte, eu acho que essa sombra, por obra inclusive da Justiça, por decisão tomada e por decisões a serem tomadas, vai se extinguir. Mas o que essa sombra, digamos, semeou, chamado bolsonarismo, que é a nossa versão cabocla do fascismo, né? Eu acho que essa sombra vai continuar
ainda ajudando a conflituar essa disputa política do Brasil. Qual é a tua opinião sobre isso? Olha, Ayrton, exatamente a mesma que a tua. A gente costuma chamar o bolsonarismo e talvez a gente chegue à conclusão daqui a 10 ou 15 anos que bolsonarismo era de fato um adjetivo relevante, sustentável por um movimento ou uma forma determinada num período político para a extrema-direita. Ou vamos chegar à conclusão de que era apenas um apelido que durou uma ou outra eleição. Mas o que eu tenho, o que me parece é que a extrema-direita, independente da gente caracterizá-la como bolsonarismo ou não, ou seja, o personagem que dá nome a esse momento, essa forma da extrema-direita se mobilizar, continuar existindo na política ou não, a extrema-direita vai continuar forte. A extrema-direita voltou para ficar. Sim, no sentido que onde tu queres chegar. Sim, para ficar. Eu só diria o seguinte, ela não voltou. Ela nunca deixou de existir. De estar. Nunca. Nunca deixou de estar. O que houve foi mais força, menos força. É bom lembrar que nos anos 30 o Brasil semeou o maior movimento de extrema-direita fora da Europa, o integralismo, né, que foi fortíssimo e o mais organizado, com maior número de filiados e que se distinguiu, digamos assim, depois da Segunda Guerra Mundial. Agora, nós tivemos logo em seguida aquele interregno da ditadura, que pode ser caracterizado também com um rumo, uma expressão dessa extrema-direita, e depois de um longo período de democratização, onde era feio falar que a pessoa era de direita, as pessoas começaram a assumir, pós-Bolsonaro, sua condição de direitista, explicitamente, e até orgulhosamente. Eu tenho a impressão que isso vai continuar. Aquela velha polarização, uma polarização, digamos assim, benigna, entre PT e PSDB, parece que foi pelo ralo. O que nós vamos ter em diante é uma polarização entre a extrema-direita e uma espécie de centro-esquerda. O que tu achas? Qual é a tua opinião? Mais uma vez, eu convirjo contigo. A história da extrema-direita no Brasil, ela é uma história complexa e, às vezes, até se a gente não senta para abordar o assunto, passa desapercebido. Dois grandes momentos de hegemonia da direita transformaram a extrema-direita em inimigos e foram responsáveis por um acantonamento da extrema-direita. A Ação Integralista Brasileira, o partido que tu te referes, sobre a liderança do Plínio Salgado, ele é praticamente dizimado pela ditadura do Vargas, pelo Estado Novo. Exatamente. A mesma coisa acontece durante o regime autoritário de 64. Até porque a extrema-direita ela não é só militar. Evidente que nós tivemos, por exemplo, o episódio do Silvio Frota no governo Geisel. Aquilo era expressão de uma corrente da extrema-direita brasileira, mas aquela era extrema-direita militar. Sobreviveu até hoje, né? O ministro-chefe do GSI era ajudante do general Heleno, era chefe de gabinete do general Silvio Frota, que tentou o golpe contra o Geisel. Ela é extrema-direita contra a direita, digamos. Era extrema-direita contra a direita. Mas a extrema-direita era maior do que o Silvio Frota e os seus subordinados. A ditadura também bota o coturno sobre a extrema-direita, por incrível que pareça. A extrema-direita atrapalharia a ditadura. Não é que a ditadura não fosse de extrema-direita. Ela era de direita. Mas a extrema-direita não é vamos dizer assim, um nome, um adjetivo que a gente dá com tudo que é exagerado. Então, tem algumas características que compõem a extrema-direita, né? Que a fazem se aproximar do fascismo, do tradicionalismo. A extrema-direita, uma das características dela que reaparece nisso que vamos chamar aqui de bolsonarismo. Não nos importa hoje debater se bolsonarismo, esse termo vai ter sustentabilidade ou não. A gente vê daqui a 10 anos isso.
Mas uma das características, por exemplo, é o combate à modernidade, à sociedade moderna. Essa não era a característica da ditadura. A ditadura era modernizante. Conservadora, mas modernizante. Ela complementa o processo de industrialização aberto com Getúlio Vargas em 30, 34, né? Ela incorpora os trabalhadores do campo ao sistema de previdência, ao sistema dos direitos trabalhistas, o fundo rural, a aposentadoria, tudo na ditadura é um setor da classe trabalhadora ainda não tinha sido abrigado no capitalismo moderno. Ela joga as máquinas para o campo, as grandes empresas rurais, por exemplo, modernas, que nós conhecemos hoje como agronegócio. Esse empresariado rural, moderno, semi-industrial, vamos dizer assim, com perdão, com a licença do Dão, ele é um produto do regime militar. É neste período com as políticas. A extrema-direita, uma das características no Brasil e no mundo, é a antimodernidade. Contra a vacina, contra as universidades. A ditadura militar cria universidades, como a de Santa Maria. Várias outras, a primeira terceirização. A ditadura militar, como várias ditaduras, foi uma ditadura conservadora, de direita, obviamente extremamente autoritária, antidemocrática, mas modernizadora. Ou seja, completou a transição do Brasil, da República Velha, o Brasil aristocrático, para o capitalismo moderno. A extrema-direita, ela é antimoderna, como nós já comentamos. Outra característica da extrema-direita, ela é conservadora, mas ela faz uma aliança que, por exemplo, a ditadura não fez com o conservadorismo. O conservadorismo aqui, o fundamentalismo religioso. Não? A ditadura também moderniza serviços de saúde. Ela não dava bola para isso, ela passava por cima. Aliás, a direita militar emerge com o movimento modernista na década de 20, o tenentismo, a Semana de Arte Moderna, toda aquela ebulição da década de 20, ali se criam os núcleos que vão fazer um conjunto de tentativas golpistas em 56, 58, 61. Devo até estar perdendo. Quem 64. são esses atores hoje, por exemplo, Claro, a gente vê na história, na evolução histórica, vários setores da economia, setores hegemônicos, né? Exercendo o seu papel de controlar esses movimentos, ou seja, de se utilizar, né? Se utilizar do integralismo, se utilizar da ditadura militar, enfim. Quem são esses atores hoje? São os mesmos? Não são os mesmos. Diferente da extrema-direita, do fascismo, do nazifascismo, do fascismo nacionalista de Salazar, do fascismo quase monárquico do Franco, esse fascismo, essa extrema-direita, ela tinha um tom anticapitalista, por incrível que pareça. Não à toa, a investida da aliança, conhecida como Eixo, aliança Alemanha, depois inclui o Japão, mas Alemanha e Itália, contra as democracias liberais, da França, da Bélgica, do Reino Unido. Uhum. Né? Ela investe contra. E, obviamente, contra o socialismo, contra a União Soviética também ali. Mas uma das características da extrema-direita do século XXI no mundo e no Brasil é que diferente daquela, ela não é anti-hegemônica. Ela se associa ao capital financeiro. Ela assimila a retórica e o programa econômico do neoliberalismo. Não é o que faz. Mas faz um discurso antissistêmico. Antissistêmico na política, mas não na economia. Por isso Paulo Guedes. Por isso avançou mais do que o Temer. Paulo Guedes, que, digamos assim, levando água para o teu moinho, Paulo Guedes que esteve na ditadura de Pinochet. Sim. Que foi um estagiário. Junto ao Chicago Boys, um estagiário, o que seja, mas ele estava lá. Quer dizer, havia um regime violentíssimo, de extrema-direita. E que foi o laboratório do neoliberalismo. Laboratório do neoliberalismo. Há uma carta do Hayek, Friedrich Hayek. As pessoas gostam muito de falar do Mises, mas na minha ignorância aqui sobre economia, eu acho que o Hayek me parece mais importante. Há uma carta dos anos 40 que um clássico, não me lembro exatamente qual, um clássico que o Hayek publica, e ele
manda um exemplar de presente a Antônio Salazar, o ditador, chefe do Conselho de Ministros, principal liderança da ditadura fascista de extrema-direita em Portugal. E ele escreve uma carta, bota junto com o livro, e para os mais jovens que estão nos escutando, era carta mesmo. Tinha que escrever, era um papel. Não era um WhatsApp. Não, né? não era um WhatsApp. Demorava uma semana, porque ia no navio. Né? E ele diz o seguinte: meu caro amigo, eu te mando este livro aqui para tu continuar na tua batalha, para entender que o quanto que a democracia é adversária da eficiência econômica. Em nenhum momento o neoliberalismo, eu acho até que seria talvez fundamental acharmos outro termo. O neoliberalismo ele faz um descolamento fortíssimo do liberalismo. Acho eu que até no mundo, na disciplina da economia também. Porque as ideias de concorrência, etc., elas desaparecem. O neoliberalismo ele é concentracionista. Mas do ponto de vista das ideias políticas, nós não estamos falando das mesmas coisas. A não ser na ideia do protagonismo do indivíduo, mas que tem o seu contexto histórico no liberalismo político do século XVIII, século XVII, alguns os primeiros, que era o combate ao absolutismo monárquico, ao direito divino, dizer todos são iguais e todos são livres e todos têm o direito à propriedade, porque era só os nobres que tinham direito à propriedade. Isso transposto para o século XX, para o século XXI, não tem nada de democrático, de igualitário. Nós não estamos mais falando de um combate. O debate não é liberalismo, capitalismo contra o absolutismo monárquico. É contra a social-democracia, o socialismo, a ideia de mais direitos. Então, esta volta para dizer que os grandes apoiadores, e por isso uma característica peculiar da extrema-direita no mundo, mas no século XXI, ela se associa ao capital financeiro. Ela não... Evidente que havia um setor da burguesia alemã que apoiou Hitler desde o início, muito pequeno, mas depois que ele o apoia por acordo e o governo nazi-fascista subordinando, como nós bem sabemos, o capitalismo. Inclusive tirando dinheiro. Né? Isso não ocorre agora. Ocorre que os governos de extrema-direita, os partidos de extrema-direita no mundo inteiro, assimilaram o programa do neoliberalismo e dizem uma certa mensagem, uma mensagem do tipo: olha, eu sou melhor que essa direita tradicional para fazer o que nós precisamos fazer para o neoliberalismo e adiante. E, de fato, no mundo inteiro, as reformas mais duras do neoliberalismo são feitas pelo governo húngaro, polonês, pelo Bolsonaro. Claro que a gente não deve deixar de dar os méritos para o Temer, na reforma trabalhista, por exemplo, né? Retirou muitos direitos, mas Bolsonaro avança na retirada de direitos, na destruição do Estado Social. Isso ocorre em todos os países, na Indonésia, na Índia, em todos esses países. E o outro setor que dá sustentação política e que é uma grande novidade é a burguesia agrária. A burguesia agrária moderna, atual. Moderna aqui não é juízo de valor, não tô usando no sentido de que ela é moderna melhor. Moderna a atual, em relação a dos anos 70, ou dos anos 60, ou dos anos 30. Esses dois grandes setores da burguesia, setores empresariais, dão a sustentação. Mas não é uma sustentação, deixa o louco, como eu já ouvi, deixa o louco do Bolsonaro fazer isso. Não é assim, não tem nada de louco. É que, na verdade, no Brasil e no mundo, os governos de extrema-direita têm a coragem, têm a capacidade política de obter apoio popular para reformas antipopulares. Isso se dá pelos instrumentos de hegemonia, pela comunicação, mas também se dá... Mas também por um discurso, né? Por um discurso. Mas é que esse discurso encontra guarida na cultura popular da sociedade brasileira ou da sociedade polonesa. A questão da segurança pública, por exemplo. Segurança, mas não é só isso. Essa chacina em São Paulo, né, do governador Tarcísio, no Guarujá, teve amplo apoio. É que a extrema-direita ela levanta uma tampa, né?
levanta uma tampa. E essa tampa vai desde coisas mais civilizadas, como simplesmente passar a ter orgulho de ser de direita e conservador, e no mundo inteiro os partidos extremos de direita passam a dizer: sou de direita, somos o verdadeiro partido da direita, coisa que era um tipo de debate que só havia à esquerda, né? Nós somos o verdadeiro partido da esquerda, agora há o verdadeiro partido de direita. Isso começa lá no início dos anos 2000 na Itália. Aquela... Não é um fenômeno novo. Mas é uma convergência com uma cultura política conservadora que cresce ou que aflora em crise econômica. Uhum. O voto Trump, ele é também um voto dos setores operários dos Estados Unidos, brancos e irlandeses, que diz o seguinte: esses negros, esses imigrantes latinos estão tirando o nosso emprego. O cinturão da ferrugem. O cinturão da ferrugem. Mas isso tudo, Ele digamos foi formalmente apoiado por alguns sindicatos operários, inclusive, formalmente. Essa ascensão, por exemplo, que da extrema-direita nos Estados Unidos, ou em alguns países da Europa e mesmo no Brasil, essa ascensão ela não sinaliza, digamos, uma grande insatisfação com a incapacidade da democracia, né, a democracia que nós temos, de amparar esses setores que se rebelam e resolvem partir para políticos antissistema, porque eles acham que o sistema que os deixa infelizes. Não, em parte sim, só que eu acho que não é a única explicação. Eu acho que a outra parte da explicação, Ayrton, está na economia. Essa ascensão e emergência da extrema-direita do século XXI se dá num momento grave de crise econômica. E a extrema-direita começa a construir um discurso ou um conteúdo, não necessariamente diz do jeito que eu vou dizer agora, mas diz o seguinte: a culpa da crise econômica é que nós temos direitos demais. Qual é o problema? É que direitos custam caro, direitos custam dinheiro. Então, aqueles setores, e o Dão é o especialista, vai poder explicar, que ganharam e continuam ganhando, ou só ganham quando a taxa de juros é alta, quando não há um sistema tributário, quando há menos investimento em políticas sociais. Determinados setores, quando a crise econômica começa, o dinheiro escasseou, a renda pública escasseia. E a burguesia do capital financeiro diz: opa, não quero mais distribuir com Bolsa Família, não quero mais distribuir com universidades públicas. Eu quero, a minha margem de lucro diminuiu, eu quero retomá-la. Como é que eu retomo? Não tenho como fazer a economia crescer, eu retomo diminuindo direitos. Cria uma crise na população, mas aí que vem o discurso, a narrativa, como muito se fala hoje. É a guerra ideológica, né? Que é a hegemonia, que diz o seguinte: esse mundo em desordem, a minha falta de emprego é porque a mulher saiu da cozinha e foi trabalhar. É porque o negro saiu da senzala e passou a ganhar trabalho no meu lugar. Porque o imigrante, ou seja, virou uma guerra entre os pobres. Esta é a genialidade do mal da extrema-direita e do neoliberalismo. Vira uma guerra entre os desconstruídos. Os pobres disputando as migalhas. Isso. Qual é a narrativa da extrema-direita? Culpa da modernidade. Eu falo, repito, estou ficando chato. Em 2018, lá no meio da campanha eleitoral, aparece a Regina Duarte, num programa eleitoral do Bolsonaro. E ela diz o seguinte: eu estou apoiando o Bolsonaro porque eu quero o meu Brasil de 50 anos atrás de volta. Faz a continha, 18, 50 anos atrás, dá o AI-5. Dá o AI-5. A que ela estava se referindo? E todos aqui já ouviram de pessoas mais velhas, dos irmãos mais velhos, ou dos pais: na minha época a escola pública era ótima. Como se ela não fosse boa hoje, ela é muito boa. Sim, a escola pública era ótima. Os colégios eram paradigmáticos. Só tinha 25% dos jovens dentro da escola. Então a escola era melhor. O Inácio Montanha era ótimo. O Júlio de Castilhos era espetacular. Bom, a democracia, ou durante o sistema democrático, os direitos crescem, os movimentos sociais reivindicam, e a escola foi ficando para todos, o sistema de saúde foi ficando para todos. Isto traz a universalização dos serviços públicos, traz conquistas, mas ela significa dinheiro. Sim. E se tu não aumenta o dinheiro na escola, aquela escola boa que era para 25, ela é o mesmo dinheiro para 100.
Só que no Brasil aumentaram os investimentos. A professora Marta Arretti, ela se especializou em demonstrar o quanto que, independente dos governos, o Brasil cresceu a partir de 88 nos indicadores sociais. Ela não diz que se atingiu a desigualdade, ela diz que diminuiu a desigualdade. E ela sustenta a hipótese que nas democracias a desigualdade diminui, não resolve. Então, sim, em parte a tua pergunta, a democracia não resolve, mas eu acho que é também por causa das virtudes do sistema democrático. A classe trabalhadora da segunda metade do século XX, depois da Segunda Guerra Mundial, arranca direitos ao capitalismo. É os famosos governos democráticos. Jorge, uma questão ainda dentro dessa tua linha de raciocínio sobre os atores, né? Quem são os atores deste poder, ou que se utiliza desses instrumentos que a extrema-direita usa? A gente hoje tem me parece assim que é visível um conflito entre os setores desenvolvimentistas, né? E os setores rentistas, os setores do agronegócio, os setores de agronegócio, os setores que em tese ganham dinheiro ou enriquecem no subdesenvolvimento. E outros que apoiam ou apostam em políticas desenvolvimentistas e que estariam vinculados a um caráter mais distributivo, geração de mercado interno. Ou seja, dentro do mundo do capital, aquela ideia direita é capital, esquerda é trabalho, dá a impressão que dentro do mundo do capital, a esquerda estaria alinhada ao desenvolvimentismo, né? Um pensamento de esquerda, e esta ultradireita está alinhada mais diretamente ao não desenvolvimento, à estagnação. Na verdade. E nos últimos anos, o peso político desses setores da burguesia, do empresariado, envolvidos com ideias desenvolvimentistas diminuiu. Perderam totalmente a iniciativa política. Inclusive no Brasil. O debate que a gente assiste nesse primeiro semestre do governo Lula, nesse aspecto, nessa área, nessa disciplina, é bem diferente do período do governo Lula 1 e 2. Havia um núcleo visivelmente mais desenvolvimentista, mais notoriamente desenvolvimentista. Agora a gente acha ali, talvez esteja sendo feito numa política ou noutra, mas não é o governo Lula o culpado, essa é a expressão de que o desenvolvimentismo, com a crise de 2008, que o Brasil se protegeu alguns anos dela, mas depois se afogou nela, diminuiu no mundo esta ideia do desenvolvimentismo. Qual é a solução? Bom, é porque também o modelo energético está findando, não é só um problema de que os movimentos, há uma luta da sociedade por menos poluição, é porque eles estão escasseando. O fim da viabilidade econômica da exploração do petróleo está ali, em tempos de história, segundos, 100 anos, 80 anos. Então, há também uma falência de um grande ciclo do capitalismo, na minha impressão. Então, é um tempo de claro-escuro, como diz o Gramsci, né? E é no claro-escuro que emergem os monstros, à direita, principalmente os monstros. Ayrton, a gente está chegando ao fim da entrevista, né? Infelizmente, porque teria muito mais para se falar. Eu sou falador mesmo. Mas a gente não pode terminar essa entrevista sem entrar no ponto, né? Que é quem são aí os herdeiros do espólio do Bolsonaro, né? E a disputa está bem acirrada. Ele próprio ainda não... A gente não pode jogar todas as fichas de que ele próprio esteja, do ponto de vista político, extinto. Mesmo que condenado, ele ainda vai se movimentar. Mas sim, há uma briga. O governador de São Paulo, o episódio da chacina que tivesse referência, é verdade aqui. Como destampou o crime, né? O apoio até ao crime, que as pessoas não se dão conta que apoiar a chacina é apoiar o crime. Não estou apoiando modelos de segurança, não é verdade. Isso é uma falsificação do debate. Uma chacina como as perpetradas pelas polícias brasileiras, não é só de São Paulo, elas são crime, elas são atos criminosos. Mas o discurso é que estão combatendo o crime. Mas elas não estão, como já é mais nítido,
com o governo Bolsonaro, a crítica à oposição ao Bolsonaro conseguiu expor um pouquinho mais os meandros do que são milícias. Aqui para fora do Rio de Janeiro era muito difícil de compreender o que são as milícias, né? Elas são organizações criminosas de tipo diferente, composição social diferente. O crime organizado é composto por um determinado perfil social. O crime, o narcotráfico, etc. A milícia é outra extração social, tem o envolvimento de setores ou de policiais. Isso é crime. Então, na verdade, o que nós vimos nas eleições e continuamos vendo nesse primeiro semestre é uma grande aliança em defesa de uma espécie de sistema de autodefesa da democracia. Não é um conceito formal na Constituição, mas ela se autodefende, ou pelo menos se esforça para. Quando o Supremo Tribunal Federal, o mesmo que deu guarida e apoio à operação criminosa da Lava Jato, se apercebe que foi longe demais e começa o Tribunal Eleitoral, o Supremo Tribunal, o Superior Tribunal de Justiça, o Congresso Nacional e até o eleitor. Bom, o que foi a vitória do presidente Lula? Uma ampla aliança, não à esquerda, mas em defesa da Constituição. É uma Constituição democrática, de centro. Tem nada ali na Constituição brasileira de esquerdista ou de referência ao socialismo. Nada. O mais perto que tem é o Sistema Único de Saúde. Não tem nada. Mas é a ideia da legalidade, a defesa da ideia de que para restaurar a ordem, precisa restaurar a lei, a Constituição, o pacto social. Em certa medida, isso expressa que a extrema-direita continua na ofensiva. Perdeu as eleições, pode perder a próxima, pode ver seu líder decapitado politicamente, mas continua ideologicamente na ofensiva. Mas está aberta a corrida para... Está aberta a corrida. Embora tu não descartes o Bolsonaro, eu acho que ele está descartado. Não, é muito provável que ele esteja, mas acho que ele vai continuar influenciando. Veja assim, nesse primeiro round, vamos chamar assim, nós temos o Tarcísio de Freitas oferecendo 17 cadáveres. Aliás, 16 cadáveres. Digamos assim, na mesa, nesse poker, 16 cadáveres. Do outro lado, tem o Romeu Zema, né? Muito mais modesto, propondo basicamente um muro. Propondo um muro. Um muro separando... que não é nada criativo, né? É estapafúrdio, né? É a tampa, né? Quando levantou a tampa, começou a sair coisa. Na verdade, sim, eles tentam se credenciar. Qual é o problema do Zema, do Tarcísio? É que assim, eles se movimentam para angariar esta grande base da extrema-direita. Mas, simultaneamente, nós podemos ficar com uma dúvida. Não estão, simultaneamente, também construindo o seu muro para expandir para o centro? Porque uma das características importantes da vitória política que a extrema-direita teve no Brasil é que ela captura a centro-direita. Por isso o PSDB os partidos falham, mas o eleitor se desloca e muitos eleitos se deslocam. Nós conhecemos várias personalidades, é só acompanhar. Eduardo Leite está querendo entrar aí o prefeito nessa banda. O prefeito de Porto Alegre é um exemplo. O prefeito de Porto Alegre, há 10 anos atrás, fazia movimentos amplamente democráticos, se dizia uma pessoa de centro-esquerda, procurava a esquerda. O prefeito de Porto Alegre foi contra o candidato do seu partido, a candidatura do seu partido para apoiar a candidatura do bolsonarismo. E apoiou o Bolsonaro. Então, uma das características dessa ascensão da extrema-direita no Brasil, ela de fato hegemoniza a direita. Ela faz com que as lideranças se desloquem da direita tradicional, do PSDB, do próprio PMDB, para a extrema-direita. Porém, por que eu lembrei disso? Porque acho que esses movimentos do Zema e do Tarcísio podem dificultar com que eles voltem a... E se a extrema-direita não obtiver ou manter o apoio da centro-direita, não vence as eleições. Não vence. Só que ela não teve um apoio no sentido de pactuação. Ela botou um tal trator na rua a partir de 2013, 2014, 2016, todos os episódios. 13 foram aquelas jornadas que questionaram a democracia.
ótimo. Muita gente de esquerda entrou, isso é outro debate, mas elas foram questionamento da democracia brasileira. Esse foi o resultado. Depois, 14, o questionamento da eleição da presidenta eleita. 16, o impeachment. 18, a prisão do Lula. A extrema-direita passou com um trator por cima. A extrema-direita não conquistou o apoio da centro-direita negociando ou pactuando. Ela, na verdade, criou uma situação de ou passa para o meu lado ou tu vai deixar de existir. Foi um processo de absorção. De absorção, um canibalismo. de extrema força política dessa ascensão. Foi uma erupção, né? Condições para isso se repetir? Isso Vamos deixar para o próximo capítulo. Por isso... O Jorge tem que voltar, hein? Tem muita gente querendo ser o sucessor, mas não é simples para esses indivíduos ou outros. Inclusive da família, né? Inclusive da família. Inclusive da família. Menos cotados não será tão simples. Então a extrema-direita vai ser um jogador importante, mas talvez não consiga ter a força que teve em 18 e 22, mesmo perdendo as eleições. Vamos ver, né? Quem viver, verá. Muito obrigada, Jorge Branco, tua participação. Eu que agradeço. Sempre super importante, o apoio ao Brasil de Fato. Gente, curtam, compartilhem, né? Vamos levar esse podcast para milhões de pessoas e trazer essa outra visão, né? Essa visão de mundo que não está na grande imprensa. E essa visão tu só vai ver aqui, no podcast De Fato. É isso aí. Muito obrigado pelo convite. Espero ter contribuído com o nosso público. E todo o apoio ao Brasil de Fato e ao jornalismo independente que vocês fazem com brilhantismo técnico. Jorge, vamos acabar te efetivando nessa mesa. Pois é, a gente já está vendo de colocar mais cadeiras os valores. aqui. Vai ter que ter uma remuneração e eu já sei o que eu vou Essa pedir. caneca. A caneca. Já sei o que eu quero de luvas. Isso. E aqui é muito simples de fazer, porque na verdade a gente afasta um pouco a mesa, bota mais uma cadeira aqui. Exatamente. Vamos fazer o nosso Roda Viva aqui da esquerda. Descomplicando a economia. A taxa de juros baixou 0,5%. Dão, o que isso representa para a vida dos trabalhadores e trabalhadoras? Essa pergunta é realmente muito complexa e muito complicada, Kátia. Finalmente a taxa de juros baixou, né? Finalmente. Ainda bem que tu tá aqui para descomplicar. Depois de muito tempo com a taxa de juros lá nas... O que baixou é absolutamente insuficiente para o que precisaria ter baixado, né? O Banco Central ele tem insistido nessa ideia de manter a taxa de juros lá em cima, a maior taxa de juros do mundo, como se a gente tivesse em níveis de inflação acima de 10%, de 20%, como outros países têm taxas de inflações elevadas. Nossa taxa de inflação está na beira de 4, 5%. Em primeiro lugar em alguma coisa, né? Exatamente. Não é só nisso, né? Quem Somos um dos primeiros em desigualdade. Também. Desigualdade social, taxa de juros e tal. Eu queria fazer um gancho para explicar isso com uma passagem aqui da entrevista com o Jorge sobre a questão da democracia. Vejam que desde a Constituição, as únicas pautas políticas que avançaram ou pautas sociais que avançaram, foram aquelas que a sociedade e a classe popular tomou conta. Política de saúde, a política de educação, a política de assistência, todas aquelas que se formaram as conferências, os conselhos, essas políticas avançaram e avançaram muito. Realmente o gasto social cresceu bastante. Quais as políticas efetivas, políticas sociais, políticas públicas efetivas que a sociedade não controlou? Política fiscal, política monetária. E não controlou e, inclusive, perdeu absolutamente o controle a partir da ideia, entre aspas, de autonomia do Banco Central. Né? Quando se decreta que a sociedade não pode usar o instrumento monetário para promover política de desenvolvimento, política econômica, política social. Não pode usar, porque o instrumento monetário vai ficar nas mãos de alguém supostamente independente,
que vai estar ali zelando pelos interesses Vamos enfatizar do mercado, né? este supostamente. Exato. Supostamente, uma pessoa que vem do setor financeiro privado e que vai sair do Banco Central e vai voltar para o setor financeiro privado. Assim como a maioria dos diretores. Com todas as informações privilegiadas que ele tem. Isso. Então, retirar, e aí que vem os mecanismos que a extrema-direita começa a usar, né, para exercer o seu poder, não apenas através do governo, mas também dos instrumentos à disposição do governo. Quando a extrema-direita começa, de alguma forma, a capturar o controle dos instrumentos, por exemplo, das ferramentas. E a ferramenta do juro é fundamental. O Brasil, com a eleição do presidente Lula, o projeto escolhido pela população foi um projeto de retomada do desenvolvimento econômico. Projeto de retomada do emprego, de retomada da qualidade de vida, da renda, do aumento do salário mínimo. Mas isso tudo só é possível se eu tiver redução de juros. Porque os juros, dentro da economia, da sociedade, da renda das famílias, o juro é exatamente a esterilização do recurso útil para a economia. É como se eu tivesse um agrotóxico, né? Os juros para a economia é o agrotóxico. Essa é uma boa imagem. Eu tenho ali uma planta crescendo e eu boto o agrotóxico ali, aquela planta começa a ir morrendo. Por que que isso acontece? Porque mais de 80% das famílias brasileiras estão endividadas. E elas estão pagando juros nos bancos. E juros estratosféricos, juros de mais de 120% em crédito comum de empréstimo bancário. Se pegar em cheque especial ou pegar em cartão de crédito, esse juro chega a 400%. Esse juro que a pessoa está pagando, que as pessoas estão pagando, estão inadimplentes, estão pagando, eles saem efetivamente da onde? Eles saem do consumo. É dinheiro não aplicado na atividade econômica, é dinheiro não aplicado no consumo, é dinheiro não aplicado produzindo demanda por produtos e fomentando o mercado interno. O juro produz isso. E a função dele é essa mesma. A função dele é essa mesma, é tirar dinheiro de circulação para que não dê inflação. Porque se tiver muito dinheiro em circulação e pouco produto para vender, os preços sobem. Então, se eu tiro esse dinheiro na forma de juro, encarecendo crédito, a pessoa vai comprar um sofá, só em juro ela paga 3 sofás. Mas ela comprou apenas um. Agora, se ela não pagasse o juro, ela compraria 3. Se a empresa não tem 3 para vender, o preço do sofá sobe. Só que nós temos como vender mais. Porque nós temos muito desemprego, temos capacidade produtiva ociosa e temos uma inflação sob controle. Para que o juro, então? Para que o juro tão alto? 2 motivos. O primeiro, para garantir a renda dos emprestadores de dinheiro para o governo, que são os detentores dos títulos da dívida. Aqueles que preferem, e qualquer um de nós preferiria também, ao invés de pagar impostos, eu empresto. Né? Ou seja, o trabalhador paga imposto. O rico empresta dinheiro. E o rico empresta recebendo o quê? Recebendo juros. E é esses juros que ficou 13,75% por um longo tempo, nós remunerando esses emprestadores de dinheiro, podendo estar cobrando o imposto deles no lugar de pegar o dinheiro emprestado. Então, o interesse de manutenção dos juros nos níveis altos é um interesse muito bem dirigido para quem empresta ou para quem compra títulos do Tesouro. São praticamente os detentores da dívida, uns 6 grandes banqueiros. Esses 6 grandes banqueiros, que já foram patrões do presidente do Banco Central e continuarão sendo patrões logo que ele sair, e a maior parte dos diretores, esses 6 grandes banqueiros vão querer continuar ganhando muita remuneração para disponibilizar o seu dinheiro para o governo. Segundo grande efeito, e aí um efeito antieconômico importante, não apenas o efeito antieconômico se dá porque tira dinheiro das mãos das pessoas, dinheiro com maior propensão ao consumo, mas também pelo fato de que ele desestimula o investimento produtivo. Veja, nossa taxa de juros, o juro hoje, 13,25, menos a inflação, dá um juro real
de quase 7%. Qual é o negócio que dá um retorno de 7%? Eu vou investir R$1 milhão. Vamos imaginar que eu tivesse, né? Vou investir R$1 milhão. Eu vou investir comprando títulos do Tesouro e ganhando 7% ao ano, ou eu vou investir comprando máquinas, empregando gente, produzindo produtos, vendendo produtos para ter um retorno de 4%, 5%. E correndo risco. Por quê? Que não corre emprestando dinheiro para o governo. Exatamente, porque o retorno da atividade econômica, o retorno médio no Brasil é em torno de 7%. Médio. Alguns setores o retorno é mais baixo, outros setores o retorno é mais alto. Então, quer dizer, os setores que têm retorno mais alto do que 7% até continuariam investindo, se não fossem preguiçosos. Porque a maior parte desses grandes rentistas aqui, eles não apenas gostam de ganhar dinheiro fácil, mas mesmo ganhando mais, eles são preguiçosos. O Ladislau Dalbor chama isso de o capitalismo vadio. Né? Mesmo ganhando um pouco menos, mas ganhando com segurança, que é o juro pago pelo Banco Central. Não precisa trabalhar. Não precisa trabalhar. Eu vou Ou viajar. seja, é uma grande sacanagem, Uma né? grande sacanagem. E aí a gente pode pensar, tá, mas essa redução de 0,50 que foi aprovada vai resolver a vida das pessoas? No curto prazo, não. Porque esse juro aqui da Selic, ele é uma parte, ele é um componente da taxa real de juros da economia. É um componente. Ele é o valor total do juro que o Estado paga ao credor. Mas lá para o cara que está endividado, no cartão de crédito, no cheque especial, na loja... Quais são as lojas que vendem a crédito aí, né? Nas lojas em 24 vezes... Não vamos fazer merchandise aqui para elas. Lá naquelas lojas... Não estão pagando nada para isso, né? Lá naquelas lojas, esse juro aí, ele é uma parte. Ele vai reduzir? Vai. Mas ele vai reduzir mais, e aí uma coisa positiva, no crédito imobiliário. Então, porque no crédito imobiliário a taxa de juros é mais baixa, e ali no crédito imobiliário tem pouca inadimplência, e tendo pouca inadimplência e tem a segurança do imóvel, a taxa de juros não é muito alta. Não é muito alta. E veja que armadilha, né? A taxa de juros é alta porque tem muita inadimplência. E tem muita inadimplência porque a taxa de juros é alta. Quando é que a gente vai encerrar esse negócio, né? Então, na verdade, esperamos que o governo agora, com a sinalização do Banco Central, e a sinalização de que vai reduzir até o final do ano e que vai reduzir o ano que vem, né, com essa sinalização que o governo possa, de alguma forma, estimular que pelo menos os bancos públicos passem a reduzir suas taxas de juros para poder fazer com que as pessoas consigam sair dessa armadilha do endividamento. Ou seja, muita água ainda para rolar debaixo dessa ponte aí. Sem dúvida. Né? E Sem a dúvida. vida do trabalhador vai continuar difícil. Então... Eu acho que essa questão de autonomia do Banco Central é uma questão que precisa ser enfrentada. O governo vai ter que enfrentar essa questão porque isso é um problema sério para a democracia. Porque a gente pensa assim, a população elege um governo para usar os instrumentos à sua disposição. Mas se o mercado vai lá e tira os instrumentos, então está tirando o poder da população, né? O que é dramático é que os emprestadores de dinheiro ao governo, eles controlam o agente público, o agência estatal, que determina quanto que eles ganham. Esse é o crime perfeito. Então, a autonomia do Banco Central, ele é um crime perfeito. Exato. Eu retiro ele da esfera da política, da esfera das eleições, passo a controlar e eu controlo a taxa de juros que eu... A meu favor, exatamente. E tudo é tratado não como um tema político, mas como um tema técnico. Exatamente. Claro, o que E embala é a quem que neutralidade. trata como um tema técnico, Ayrton? Jornalista adora. Isso. Bom, eu quero tratar hoje com um tema técnico, a imprensa, que é o meu papel aqui. Né? Prensa na imprensa. Prensa na imprensa de hoje, ele vai se referir a algo que aniversaria este mês, do dia 31. Vocês sabem o que é? Vocês lembram? 31 de agosto. Agosto, mês do desgosto. Esse é mais um elemento, Teve a morte do para Getúlio, confirmar. Teve a morte. 24. 31 de agosto é mais um elemento para confirmar Que é o medo. o mesmo É o mesmo desgosto. Bom, desgosto.
dia 31 de agosto, faz 6 anos que a presidente desse país, Dilma Rousseff, foi afastada pelo Senado num processo de impeachment sem crime de responsabilidade. Anticonstitucional. Anticonstitucional, que estaria atendendo, digamos assim, a malfeitos chamados pedaladas fiscais, que todos os seus antecessores, uma ação que todos os seus antecessores praticaram e seus sucessores continuam praticando. Pois bem, são 2.190 dias desde aquele 31 de agosto, malfadado de 2016. Agora, por que eu estou tratando disso? Eu estou tratando disso porque todos nós sabemos que esse processo foi viciado, foi eivado e foi publicizado como sendo um erro monumental, né? Que mereceria, digamos assim, a decapitação da chefe de Estado. Acontece que a Dilma, hoje, vai muito bem, obrigado, presidente do Banco dos BRICS, a Dilma... Tá maravilhosa, né? A Dilma não foi processada, foi inocentada de toda e qualquer acusação que levantaram contra ela. E a mídia hegemônica, eu falo dos grandes jornais, das grandes TV, foram um elemento essencial nesse processo de destruição. Lembra, isso aí é o começo, ou um dos começos do que vai dar em Jair Bolsonaro e, por consequência, vai dar no que aconteceu no dia 8 de janeiro desse ano. Esse processo de pisotear a Constituição, de pisotear direitos, vai dar no que nós vivemos durante os últimos 4 anos e vivemos também no início desse ano. E ainda vamos viver por um certo tempo. A mídia, quando ela erra, ela tem o seu dever perante o leitor de fazer o seu meia-culpa. É preciso dizer errei e é preciso corrigir o erro. Se no passado se fez errado, urge, né, mesmo 6 anos depois, admitir esse erro e dizer assim, erramos e não pretendemos errar de novo, né? Olha, entre, digamos, os donos de jornais, entre os comentaristas, entre os jornalistas que se envolveram mais intensamente nesse processo de derrubada da presidente Dilma, eu não vi ninguém se retratar até agora. A única pessoa, para não ser injusto, né? A única pessoa, para ser injusto, para mim até inesperadamente, nem é um jornalista, é um geógrafo. A única pessoa que disse que foi um erro o afastamento da Dilma foi o comentarista da Globo News, Demetrio Magnoli. Disse publicamente, não sei se na Globo News, mas nos jornais pelo menos, sim. Os restantes, nada, bico calado. Agora, vocês vão achar que eu, por exemplo, devo ser irreversível otimista por estar pensando que eles vão se retratar disso. Até porque... Olha, mas a retratação da ditadura... Né? A retratação da ditadura não demorou 6 anos, mas demorou 50 anos. Só em 2014, o jornal O Globo, aquele mesmo jornal que quando no dia 2 de abril de 1964 mancheteou ressurge a democracia. Ou seja, o que foi derrubado era uma ditadura, o que se implantava que era uma ditadura era uma democracia. 50 anos, não é? 50 anos se passaram. Então, fazendo um cálculo, assim, de cabeça, eu diria a vocês o seguinte, que nós devemos esperar, por isso, para 2066. Mas agora com a internet é mais rápido, não é? Outro otimista. Não só sou eu. Então. Outro otimista. 65, então. Figuraça da semana.
eu sei que essa semana tá bem disputado, né? Tá Nós bem temos tá bem alguns disputado. Agora, nomes aí. cabe observar sempre o seguinte, que o figuraça ou a figuraça não são necessariamente positivos. Pode ser figuraça por ser muito negativo, né? Então, nós podemos elogiar de uma maneira ou de outra. Elogiar entre aspas, né? Então já começa aí, Centeno. Já falei Bom, quem é então o teu tá. figuraça. O meu figuraça da semana é o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvanei Vasquez. Aquele que mandou parar os ônibus quando o STF, né? O STF tinha previamente definido que ele não deveria parar os ônibus no dia da eleição do segundo turno do ano passado. Né? E hoje está profundamente enrolado com essa história. E foi a CPI, a CPMI dos atos antidemocráticos para mentir. Né? E hoje foi preso. Uma Está figura preso, aí cidadão. de peso. Esse é meu voto. É difícil de bater. Esse é o meu voto, mas eu sou aberto ao voto de vocês também. Bom, eu posso até mudar de ideia. Gente, eu vou pela positiva, tá? Porque, enfim, eu tenho ali um senso de poliana muito forte, né? Então, eu sempre prefiro a positiva. Para mim, a figuraça da semana é Maria da Penha Maia Fernandes. Porque a sua luta, né, em nome das mulheres, das vítimas de violência, detonou, trouxe, né, junto um processo muito importante, que é a Lei Maria da Penha, que completou 17 anos agora, no dia 7 de agosto, né, nessa semana. E, enfim, eu acho que é importante a gente marcar e registrar esse fato, né? E viva Maria da Penha, que trouxe essa lei que é tão importante aí, apesar de ser tão combatida ainda, né? E precisar ainda de muitos avanços para a gente chegar a realmente, né, salvar a vida das mulheres. Então, nós temos duas figuras, uma positiva, outra negativa. Silvanei versus Maria da Penha. E vocês dois, Jorge e Dão? Eu vou na positiva também, tá? Eu vou na positiva. Eu queria ressaltar aqui o papel que tem exercido na CPI do MST a deputada Sâmia Bonfim. Ela botou no chinelo, né, o presidente, o relator. Ela deu um pito no Coronel Zucco essa semana que foi assim de tirar o chapéu, né? Realmente. Então eu quero ressaltar o papel que ela está desempenhando, né, de fazer a denúncia, né? Tá ficando cada vez mais difícil, hein? Tô quase votando contigo, Dão. Olha, eu gostei. Se eu fosse, não irei votar em alguém na positiva, porque como é que é, Ayrton, que tu nos ensinaste aqui? Bad news is good news. Isso. É o princípio do jornalismo norte-americano, né? Bad news is good news. Eu acho que é o que dá cliques. Mas eu queria citar um fato muito importante antes do meu voto. Há um outro personagem muito conhecido, que todo mundo elogia. Eu não quero entrar no todo mundo, mas eu vou ter que elogiar. É o presidente Lula por ter colocado a cúpula dos países, dos estados soberanos da Amazônia, o que não ocorreu desde 2009. Isso tem um impacto, uma consequência brutal daqui para frente. Mesmo que uma carta tímida, não importa. Esse é um movimento com uma repercussão na geopolítica internacional muito poderoso. Mas eu citaria negativo, que é o que eu estou afim aqui do caça-clique. Tá, só negativo, antes de citar o negativo, eu quero destacar que, para mim, o principal discurso, né, nessa cúpula foi do presidente da Colômbia, Gustavo Petro. Mas o negativo é parente aqui da Silvanei. É o ex-ministro do Bolsonaro, Anderson Torres, que foi depor na CPI com bijuterias. Que Deus o tenha. Foi com bijuterias. Joias, né? Joias Então eu achei importante um ex-ministro. No tornozelo. Fez os fotógrafos se abaixarem para fotografar debaixo da mesa. O que era aquela tornozeleira.
Gente, Vamos tá bater o difícil, martelo. né? E aí? Vamos bater o martelo. Eu Vai gostei lá. de todos os figuraços e as figuraças, mas Marcelo vou fechar com o Dão. O- Sâmia. A Sâmia, ela merece. Né? Porrada essa mulher. Verdade, vamos lá. Sâmia, então, E os é a outros nossa... venceram. Figuraça da Todos semana. ganharam também, mas assim. Venceu. Todos ganharam menção honrosa, mas a nossa figuraça da semana é a deputada federal Sâmia Bonfim, que está fazendo um importante enfrentamento na CPI do MST. Legal, Gente, legal. muito obrigada pela participação. Jorge Branco, sempre um prazer estar contigo. Tudo meu. Quero aproveitar, antes da gente acabar o nosso programa, para mais uma vez te convidar a apoiar o nosso jornalismo, a contar o que a mídia tradicional não conta. Entra lá no nosso site e acessa apoia-se /Amigos do Brasil de Fato RS e contribui para a gente continuar a trabalhar aí por uma outra comunicação, um outro mundo, né, e outras relações sociais. E lembrando que se você tem um recadinho para a gente, crítica, sugestão de pauta, entre em contato com a nossa redação pelo e-mail redacalrs@brasildefato.com.br ou pelas redes sociais do Brasil de Fato. Curta o nosso podcast, compartilhe, leve adiante e vamos construir aí um outro espaço de debate da política regional, nacional e mundial. Dão, muito obrigada. Até semana que vem. Jorge, até daqui a pouco mais também, né? Vai te preparando aí. Quem sabe semana que vem. Quem sabe nas próximas. Ayrton Centeno, nos vemos aqui. Isso. O De Fato é uma parceria com o Sindi Bancários Porto Alegre e Região, apresentado por mim, Kátia Marco, e meu parceiro Ayrton Centeno. Nosso comentarista, Dão Real Pereira dos Santos. Na direção, Marcelo Ferreira, produção de Saraí Brixter, Fabiana Reis e Clara Aguiar. Roteiro de Ayrton Centeno e Kátia Marco. A trilha sonora original é de Zé Martins, voz das vinhetas de Nara Sarmento, edição e sonorização são de Alexandre Garcia e na técnica, Diego Dornelles. Graças por sua audiência e até a próxima semana. Você ouviu o podcast De Fato, uma produção do Brasil de Fato, Rio Grande do Sul.